Pessoal, bom dia. Eu me propus a fazer alguns vídeos aqui sobre algumas questões relacionadas à interpretação de escatologia, sem entrar em achismos ou em palpites dessa ou daquela natureza, mas simplesmente analisando a estrutura interpretativa que nós temos para abraçar essa ou aquela corrente escatológica. Eu estou querendo fazer um vídeo sobre a questão da tribulação, as posições tribulacionista, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, as posições intermediárias. Porém, antes disso, eu quero falar um pouco sobre o dispensacionalismo, que eu entendo que é um esquema interpretativo muito importante dentro do panorama escatológico. A gente precisa entender um pouco quais são os fundamentos dessa visão, como que ele surgiu, como que ele influencia a percepção do quadro escatológico. Talvez você seja um dispensacionalista sem que você saiba disso. Bom, dispensacionalismo é um esquema interpretativo que surgiu no final do século XIX, na Inglaterra, mas ele fincou raízes profundas, mais profundas mesmo, e a partir daí foi altamente influente em boa parte do mundo evangélico, principalmente nos Estados Unidos, mas também no Brasil e em outras partes do mundo. Eu creio que hoje ele já é uma visão tanto quanto declinante, principalmente em solo nacional. Creio que nos Estados Unidos não. Eu tive inclusive a oportunidade de conversar isso com o pastor David Bledsoe na última vez que ele esteve aqui na Igreja do Bom Retiro, e me pareceu que ele inclusive é adepto dessa visão, e essa visão é muito forte ainda entre os crentes norte-americanos. Ok, qual é então essa visão? A visão, como eu disse, ela fincou, apesar de ter começado na Inglaterra no final do século XIX, ela fincou raízes para valer como esquema sério de interpretação bíblica e teológica e escatológica em particular nos Estados Unidos no início do século XX. E ela se popularizou a partir da Bíblia chamada Bíblia de Scofield. É uma Bíblia de estudo, uma Bíblia anotada. Na época isso ainda era, de certa forma, uma novidade. Uma Bíblia com anotações, com notas de rodapé explicativas, uma das primeiras que surgiu aqui no Brasil. Eu, inclusive, tenho muito apreço por ela, porque foi uma Bíblia que eu ganhei na Igreja da Graça, que era a igreja que eu participei, que foi a igreja que eu participei em Belo Horizonte durante muito tempo. Durante todo o tempo que eu morei em Belo Horizonte, eu fui membro dessa igreja. Eles organizaram um concurso sobre o livro de Romanos nessa igreja no ano de 1984, e por coincidência eu acabei vencendo esse concurso e ganhei o prêmio dessa Bíblia. Eu tenho essa Bíblia até hoje aqui. Essa Bíblia ela adota o esquema dispensacionalista de interpretação. Bom, quais são os eixos principais de interpretação bíblica dentro do dispensacionalismo e por que ela é tão importante para o quadro escatológico? Em primeiro lugar, o dispensacionalismo ele adota uma visão literalista do texto sagrado. Esse é um aspecto muito importante nós entendermos, e acredito que isso é tão forte dentro do dispensacionalismo pela história com a qual esse movimento surgiu, né? O contexto histórico no qual esse movimento surgiu, que é um contexto onde a Bíblia estava sendo severamente atacada no Ocidente por meio daquela chamada alta crítica. Isso é muito forte no século XIX, né? E também em boa parte do século XX. Só para explicar aqui rapidamente, sem entrar em detalhes, a alta crítica é a crítica que se faz do texto sagrado a partir de pressupostos filosóficos e científicos. Então, o essencial, o âmago dessa alta crítica era descaracterizar, desvalorizar qualquer elemento sobrenatural na Bíblia. A leitura da Bíblia ela tinha que obedecer aos pressupostos filosóficos, aos pressupostos daquilo que é racional, que é lógico, a partir de uma perspectiva científica da natureza e da realidade. É óbvio que quando você faz a leitura da Bíblia com esse pressuposto, você chega a resultados muito contrastantes, né? Às vezes até opostos àquilo que os crentes em geral e a igreja têm entendido como mensagem bíblica ao longo dos tempos. Então era uma total descaracterização da natureza da revelação de Deus por meio da Bíblia. Então o movimento dispensacionalista ele reage fortemente a isso e vai no sentido oposto. Então nós temos que ler a Bíblia de uma maneira literalista. É claro que esses autores eles eram pessoas muito bem preparadas, não eram pessoas quaisquer, eram doutores em divindade, em teologia, conheciam profundamente a matéria da qual eles trabalhavam,
Então eles sabiam perfeitamente que tem muita coisa na Bíblia que é de fato metafórica. Quando a Bíblia fala, por exemplo, que as palmeiras batem palmas, não pode ser literal. Então, claro que nós não estamos chegando a esse nível, mas eles propunham que sempre que possível a leitura literal era a leitura preferencial do texto sagrado. Né? E eles aplicavam isso particularmente na escatologia. Então a escatologia eles entendiam desde uma visão assim, estritamente literal e que descia até níveis de detalhes, eliminando ou evitando qualquer abordagem assim mais metafórica ou simbólica da literatura escatológica. Então esse é um eixo muito importante dentro do dispensacionalismo, a visão de que as profecias se cumprem com a mais absoluta literalidade, o literalismo daquilo que a Bíblia diz. Né? Curiosamente, às vezes até paradoxalmente para alguns, eles também adotaram uma visão muito tipológica da leitura da Bíblia. A leitura tipológica da Bíblia é aquela visão alegórica, em que você lê a Bíblia como se ela fosse um código, de certa forma, sempre procurando uma explicação oculta no texto. Então, para dar dois exemplos aqui, né? O livro de Esther, que é um livro, inclusive, que muitos até questionam por que ele está no cânon sagrado, que é um livro que a expressão o nome de Deus não aparece nesse livro em momento algum, mas ele foi aceito como literatura sagrada na Bíblia hebraica e creio que a igreja fez bem em respeitar essa visão dos judeus quanto ao que era o seu cânon sagrado, então ele também entrou no cânon da Bíblia adotada pela igreja, tanto católica quanto protestante. Muito bem. Então, dentro do dispensacionalismo, o livro de Esther tem uma visão muito peculiar. Eles entendem como sendo, por exemplo, os reis persas, né, aquela estrutura de governo persa, como sendo um símbolo do apogeu do governo dos gentios, do qual inclusive Jesus fala, né, a plenitude dos gentios. Então o governo persa simbolizava isso, a plenitude dos gentios. Vasti, que era a esposa do rei, representa essa igreja do fim dos tempos, que é uma igreja flácida, sem vigor, uma igreja que perdeu a sua beleza, uma igreja que não reconhece a influência, a autoridade espiritual que tem, por isso ela perde o seu lugar e em lugar dela entra a noiva Esther, que representa então o povo judeu no fim dos tempos revigorado e a igreja já fora de cena. Né? Eles entendem Ramã, aquele personagem que fazia intriga com o povo de Israel na corte do rei da Pérsia, como uma figura de Satanás, alguém que é inimigo do povo e que quer destruir o povo de Deus a qualquer custo, enquanto que Mordecai, que era o parente de Esther na narrativa do livro, é uma figura de Cristo, aquele que atua nos bastidores da história para proteger e favorecer o povo de Deus. Outro esquema tipológico, e esse bem mais conhecido no nosso meio, no que diz respeito ao livro de Cantares. Então, o livro de Cantares de Salomão ele é entendido não como uma expressão poética do amor de Salomão por sua amada, mas como uma expressão puramente tipológica da relação de Cristo com a sua igreja. Então, o dispensacionalista, paradoxalmente, apesar de fazer uma leitura literal, principalmente tocante à profecia, ele sempre está à procura de um código oculto, de um sentido oculto no texto, além daquele que está ali dito de maneira mais direta. Né? Mas o aspecto principal, mais distintivo do dispensacionalismo é a separação que ele faz entre igreja e Israel. Então, o dispensacionalista ele separa para Israel um papel muito destacado no quadro escatológico. Ele não admite de forma nenhuma que a igreja e Israel formem um povo só, um povo de Deus, como parece ser bem claro na teologia paulina. Então eles entendem que Israel continua sendo o beneficiário daquela aliança incondicional feita por Deus com Abraão. Então isso dá uma exata medida do quanto isso é importante, de quanto essa visão escatológica é importante, porque a gente vê, por exemplo, os Estados Unidos, os evangélicos, né? Os Estados Unidos é um país que foi fundado sob a égide, né, do protestantismo, como que os crentes lá são apegados à nação física de Israel. O povo de Israel hoje, situado naquele país específico, com capital em Jerusalém,
Isso, inclusive, é um dos aspectos que faz com que os Estados Unidos sejam um aliado preferencial de primeira ordem dos israelitas, né, ou do povo de Israel, e tanto mais alinhado com essa visão evangélica é o presidente da República, mais forte é esse apoio. Nós vemos, por exemplo, que no governo Obama esse apoio foi fraco, porque o Obama é uma pessoa que não anda pela cartilha do cristianismo mais tradicional, mais ortodoxo, mas o Trump, que também não sei se é um cristão exatamente, mas ele está mais alinhado com esse grupo, ele já abraçou de maneira mais forte essa visão. Bom, para concluir esse vídeo, eu queria dizer mais duas coisas. Em primeiro lugar, se a pessoa abraça uma visão da escatologia com base, né, for fundamentada na visão dispensacionalista, ele vai ser forçosamente um pré-milenista. Quem quiser discutir ou ter mais informação sobre pré-milenismo, tem um vídeo meu anterior que eu falo sobre isso. Ele vai ser forçosamente um pré-tribulacionista. Eu não vou entrar aqui em discussão maior sobre pré-tribulacionismo, que eu vou fazer um vídeo posterior sobre isso. Agora, para concluir mesmo, o que é o ponto forte e quais são os pontos vulneráveis dessa visão? Acho que o primeiro ponto, o ponto mais forte do dispensacionalismo, não obstante diversos erros de interpretação que eles tenham cometido, eu acho que essa tentativa, esse esforço de valorizar o texto sagrado, de colocar primazia na Bíblia acima de qualquer crítica, é um esforço louvável, principalmente no momento em que o texto bíblico estava sendo tão vilipendiado pela cultura popular, pela filosofia, enfim. Por outro lado, essa visão que eles têm, ela é ingênua no tocante à visão assim, excessivamente literal do texto sagrado, é uma visão ingênua. A visão tipológica, prioritariamente na interpretação do texto, ela é perigosa, não que ela não seja válida. Os símbolos estão lá, né? Os tipos estão lá, mas a gente tem que ter muito cuidado para fazer uma leitura tipológica da Bíblia e não chegar a conclusões às vezes até opostas daquilo que o texto de fato quer trazer. Então, o mais seguro é tentar entender o que o autor está querendo expressar para o seu público imediato e ver como que se aplica para a realidade da igreja, para a nossa realidade pessoal num segundo momento, né? Pelo menos é assim que eu procuro ler a Bíblia. Em terceiro lugar, a visão que é mais característica dele da separação da igreja de Israel é uma visão, na minha percepção, contrária àquilo que o apóstolo Paulo ensina. Na carta de Éfeso ele fala, por exemplo, que Cristo derrubou as paredes de separação que havia entre judeus e gentios. Ele vai dizer que em Cristo não tem mais homem, mulher, grego, gentio, bárbaro, romano, judeu, circuncisão ou incircuncisão, porque Cristo é tudo em todos. Em Gálatas ele vai falar a mesma coisa, ele chega a dizer que circuncisão ou incircuncisão faz a menor diferença, o que é importante é ser circunciso do coração, não é? Mas eles adotam essa visão. Então, isso foi para trazer um esclarecimento para aqueles que às vezes têm dúvida do que é o dispensacionalismo, por que essa visão é tão influente na compreensão da Bíblia, particularmente na compreensão da escatologia. Um abraço a todos. Posteriormente eu vou postar um vídeo aqui sobre a questão do pré-tribulacionismo, do pós-tribulacionismo e das visões intermediárias. Deus abençoe você, meu querido.